Tô colocando para gravar, tá bom? Pode colocar. Sejam todos bem-vindos, gente. Depois de um feriado, né, que a gente descansou e agora vamos iniciar novamente a nossa reprogramação mental, nosso rotineiro, fazer os exercícios e agora a gente vai fazer o devocional. E a leitura hoje vai ser a Miriam. Vai, Miriam. 21 de abril, bom dia, mulherada abençoada. Eita glória! 21 de abril, eu também quero ter olhos azuis. Aqui, a Viviane Martinelli vai nos trazer uma reflexão que está em Jeremias 1:5. Eu conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe, e antes você nasceu. Eu É o 22, meu amor. É o 22 já? Ai, desculpa, pessoal. Não, imagina. O culto verdadeiro. Em vez disso, corra e retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perente. Amós 5:24. No capítulo 5 de Amós, o profeta afronta a hipocrisia religiosa de Israel. De que adiantava as festas, ofertas, louvores, se os israelitas viviam em profunda injustiça social, opressão dos pobres, corrupção. Diante desse triste cenário, Deus revela o que deseja para o seu povo. Um culto verdadeiro não basta oferecer sacrifício externo se o coração estiver longe da justiça e da retidão. Essas duas virtudes não valorizam pelo Pai, são comparadas com o flúor das águas. Essa imagem me faz refletir sobre o chamado que Deus nos dá em todas as áreas. O Senhor deseja que a sua justiça nos reúne ocupando cada canto do nosso coração. Assim como preenche vales, leitos, mais semelhante bagagens que retém, desviam fluxos da água. Uma espiritualidade mentirosa pode impedir o fluir de Deus em nossas vidas. O evangelho deve ser transbordador para fora das quatro paredes da sua igreja, mais do que seguir uma lista de rituais. No domingo, o Pai deseja que o Espírito Santo deságua através de nós, em nosso casamento, emprego, educação de nossos filhos, a faculdade, na forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. Em todas essas ofertas de justiça e retidão divina deve prevalecer. Não barre aquilo que o Senhor deseja fazer em sua vida. Deixe que a justiça e a retidão invada até os cantos mais escuros do seu coração. Como no rio perente, gerando transparência, verdade, humildade e santidade em tudo que você disser. Esse é verdadeiro, o culto que agrada o coração do Pai. Aqui, assim, a reflexão é do culto verdadeiro. O culto verdadeiro, muitas das vezes, a gente pensa que é só na igreja. E eu penso dessa maneira que ela pensa. Porque muitas das vezes nós estamos inseridos em religiões, em certas denominações, que se preocupam muito com a liturgia do culto, se preocupa muito com congresso, com festa, com roupa, com oferta, mas não se preocupa, por exemplo, em dar uma cesta básica, não importa se a pessoa é evangélica, isso sempre me incomodou. Na assistente social, não é que só dá se é evangélico, é porque é mais voltado para os evangélicos, mas eu tenho uma mente mais. Eu até pensava assim, meu Deus, eu tenho que ser rápido demais, porque a nossa igreja não pode fazer um trabalho social geral. Porque eu não posso, às vezes eu faço trabalho voluntário, eu não coloco o nome de igreja, porque esses dias, esse trabalho das mulheres curadas não é meu, é o que o Senhor colocou nas minhas mãos. E na minha igreja tem uma van que está quebrada, que vai buscar as pessoas no recanto, nesses lugares longe. E eu tenho, assim, esse dom de conseguir arrecadação. Para a honra e glória de Jesus, o propósito da ovelhinha, do chocolate para as crianças, Sueli, eu consegui R$ 600 de chocolate para doar para as pessoas. E foi num momento difícil, que a Isabela estava doente, eu não pude nem divulgar muito, não conseguia. Aí eu falei com uma das dirigentes que eu poderia levantar uma vaquinha solidária para nós arrumar essa van.
Eu tenho certeza, tem muitos empresários, muita gente que aparece aqui, da minha família, eles ajudariam, porque tem gente que quer ajudar, mas quer ajudar um lugar sólido, verdadeiro. Sabe o que ela me falou? Ah, isso não é bom para a imagem da igreja, vai aparecer que nós somos pobres miseráveis. E Você a van vê. está lá, jogada, quebrada. Então eu fico pensando, eles estão preocupados mais com a imagem, estão preocupados, em vez de se preocupar em arrumar isso aí, deixa que os outros falem, que está precisando não está. Porque muitas das vezes, muitos ministérios estão preocupados com isso. Ele não quer saber se você está bem emocionalmente, com depressão, com opressão. Ele quer que você esteja lá. Ninguém quer ir lá ver se você precisa. Então, se tivesse a aba parte antes, eu ia congregar lá. Porque antes da Viviane, ela fazer livro, ela faz um trabalho muito maravilhoso nas cadeias. Ela Sim. envia os livros para doar nas cadeias. Ela abriu muita coisa de doação para os pobres, independente se ele é evangélico ou se não é. Então, o que a moça está querendo dizer, gente, vocês estão vindo para a igreja, falando, cantando, mas vocês não estão praticando certo, que é amar o próximo, fazer algo para o próximo. Então, nós, Exatamente. eu penso assim, de primeiro eu sofria com isso. Eu via que a igreja não amava, só amava se aceitasse Jesus. E Jesus não fala assim, como é que a gente vai levar, vai fazer uma visita, observa, leva a palavra, a pessoa precisa de um remédio, uma cesta básica, sabe? Vai lá, não precisa expor a pessoa, porque eu já passei por isso. A minha mãe criou eu e meus 4 irmãos, cesta básica da Igreja Católica. E nós não era católico. A Igreja Católica não ia lá falar assim, vocês querem aceitar Maria, fazer isso, fazer aquilo? Não. Eu vim aqui trazer, aliviar um pouco o peso da dor de vocês. E ela dava para gente. Isso foi muitos anos. Então, eu vi assim que nós temos que praticar na nossa vida é mais compaixão, que hoje está difícil. Compaixão. Se eu não posso ter o dinheiro, olha, eu não posso ter o dinheiro, mas eu vou fazer alguma coisa, ter uma credibilidade na mente. Faz o que está ali, o seu próximo, o seu vizinho. E se todo mundo fizer o que está próximo, nós vamos fazer uma grande diferença. Não ter decepção de pessoas, né? Isso é É, muito lindo. Eu acho assim que a gente tem que tratar todo mundo igual. E não importa o que quem dá, de qual lugar é, né? Mas cada um tem uma visão, né? Essa é a nossa visão. Então, mas que nós possamos tratar melhor as pessoas próximas. Já pensou se cada uma de nós tratar todo mundo bem, o mundo vai sendo cada dia mais mudado, né? Então, que nós possamos ser cada dia melhor. Muito lindo a sua compartilhamento do devocional de hoje. Traz para nós essa reflexão, né, Miriam? Deus abençoe. amém. Muito lindo. Gente, vamos dar boas-vindas Bom dia, para. bom dia, bom dia, Sueli. Tô Bom aqui dia, quietinha, não abri a Kátia. câmera, tô Tá quietinha. quietinha mesmo. Sejam É só todas bem-vindas. Vocês aí que já está comigo há mais tempo, dá boas-vindas. Vamos todas juntas dar boas-vindas para Darilene. Darilene é a boas, primeira vez. bem-vinda, Darilene. Se sinta amada, se sinta acolhida. Aqui é o grupo que você vai se sentir acolhida e vai crescer, viu? Glória a Deus. Obrigado. Eu estava escutando o que a Miriam estava falando, né? E como Jesus deixou na Bíblia, né? O que fazia um dos meus pequeninos está fazendo a mim, né? Exatamente. E assim, ele não escolheu, é de tal igreja, não, fez um dos meus pequeninos, né? E eu falo assim que Deus ele permite a gente passar pelos processos, igual ela falou, né? Que ela passou também pelas dificuldades, para ela sentir o que é ser acolhida, para ela sentir o que é ser servida, né? E é o que é o importante, a gente servir as pessoas. Então, Exatamente, gente. e Isso não precisa ficar expondo, né? Ah, eu fiz isso. Não, Não, tudo no oculto e Deus ele abençoa a gente, né? É assim mesmo. exatamente. Gente, isso é bom demais, a gente refletir, ouvir. Vamos começar o nosso rotineiro. Então, hoje nós temos uma convidada, né, que ela já é participante do grupo, ela já colocou os testemunhos dela lá no grupo, né? Mas tenha em mãos um caderno para você que está iniciando hoje, para você anotar os seus exercícios. A reprogramação mental a gente precisa estar fazendo todos os dias, porque
quando a gente tem esse hábito de escrever, de falar em postura reta, cabeça erguida, nós vamos estar mandando conhecimento para o cérebro. Então, nós não tem que falar com cabeça baixa, deprimida ou deitada, não vai valer. Não vai resolver nada, fazer de qualquer jeito, tem que saber fazer. Então, o seu cérebro, ele gosta de repetições, porque ele não, na verdade, para ele ter um bom conhecimento e você a começar novas coisas, você precisa repetir, porque ele não gosta de nada novo, tudo que vai gastar energia, ele não quer. Não, o cérebro não gosta de coisas que vai tirar ele da zona de conforto. Nosso cérebro, ele não gosta de desafios, ele quer ficar na mesmice, a mesma coisa todo dia. Por isso que muita gente não vem para o autoconhecimento, porque vai começar bem um dia, dois, depois fala, eu não quero saber mais disso não. E isso é mecanismo de defesa do próprio cérebro para não fazer nada diferente. Então aqui a gente tem uma reprogramação mental, é uma musculatura, um desenvolvimento emocional, reforçando a nossa mente, a nossa identidade, quem eu sou em Deus, porque às vezes acreditamos que não somos capazes, não somos nada e não sabemos os nossos valores, e ali a gente precisa buscar aquilo que Deus colocou em nós, porque quando Deus faz, ele não faz nada errado, ele faz tudo perfeito, não é verdade? Então aqui também a gente exercita a gratidão, então tenha seu caderno para a gente fazer os motivos de gratidões, porque todos nós temos motivos de gratidão, por mais que você fala que a sua vida não é boa, que não é isso, é aquilo, você vai ter sim. E também tem a profecia, que é o momento de profetizar. E a validação, validar alguém durante o dia com uma palavra de elogio e mostrando para essa pessoa as suas qualidades, porque todos nós temos qualidades, só que a humanidade está focada nos defeitos, e nós temos que sair desse lugar de querer apontar dedo e mostrar os defeitos das pessoas. Precisamos sim mostrar as qualidades. E quando é um defeito, que a gente precisa às vezes falar, mas falar com amor para que aquela pessoa venha também mudar. Então, vamos lá começar o primeiro exercício de hoje. Quem eu sou em Deus? Então, a pergunta é, quem eu sou em Deus? Então, eu vou começar comigo e vocês continuam. Em Deus, eu me permito me curar. Em Deus, eu sou forte e corajosa. Em Deus, eu sou mansa e humilde de coração. Em Deus, eu me permito me curar na parte espiritual. Em Deus, eu me afirmo e me renovo todas as manhãs. Em Deus, eu sou produtiva e abençoada. Próxima. Pode alguém abrir e falar. Alguém? Em Deus. Peraí. Pode abrir e falar. Em Deus eu sou corajosa, em Deus eu sou linda, em Deus eu sou especial, sou inteligente, sou próspera, sou abençoada, sou amada, em Deus eu sou constante, eu sou grata, sou feliz, em Deus eu sou produtiva, sou sábia, sou livre, sou vitoriosa, sou preciosa do Senhor e eu sou a menina dos olhos de Deus. Amém. Próxima. Em Deus eu sou inteligente, em Deus eu sou amada, em Deus eu sou respeitada, em Deus eu sou querida, sou fiel, em Deus eu sou persistente, em Deus eu sou querida, em Deus eu sou preciosa, valiosa, em Deus eu posso tudo. Amém. Próximo. Em Deus eu sou linda, em Deus eu sou uma benção, em Deus eu sou criativa, em Deus eu tenho compaixão, em Deus eu tenho fé, em Deus eu tenho confiança, em Deus eu sou animada, sou forte, sou inteligente, sou capaz, sou cheia do Espírito Santo, sou capacitada e habilitada, sou realizada na presença de Deus, sou cheia da graça, sou alegre e essa alegria vem de Deus. Amém. Eita, Glória. Próximo. Em Deus eu sou estou tão feliz
tão feliz que eu acho que eu vou virar uma estrela, vou estourar. Vai, Eza. Em Deus eu sou filha amada, em Deus eu sou fiel, em Deus eu confio, em Deus eu espero, em Deus eu sou livre, em Deus eu sou preciosa, em Deus eu sou dedicada, em Deus eu sou abençoada, em Deus eu sou constante, em Deus eu sou alegre, em Deus eu me permito me curar. Amém. Próxima. Esse é o que está escrito no livro? Não, você vai falar o que você acha que você é em Deus, ou Ah, você tá. quer ser. Tá bom. Em Deus eu sou amada. Em Deus eu sou sábia. Em Deus eu tenho propósito. Em Deus eu renovo minhas forças. Em Deus eu tenho fé. Em Deus eu sei que eu posso prosseguir. E em Deus eu sou fiel a mim mesma. Amém. Amém. Então, Darilene, você tem um caderno próprio para esses exercícios, tá? Aí você vai escrever, e isso já tem. E todos os dias você escreve algo diferente e lê aquilo que já foi falado, para o seu cérebro treinando. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, às vezes a pessoa é desorganizada, um exemplo, e a pessoa tem vontade de ser organizada, e ela não escreve porque ela não é. Não, você quer ser, então já começa a escrever, para que o seu cérebro entenda que você é organizada, tá bom? Foi só um exemplo, mas aí cada um entende aquilo que precisa. Vamos para o segundo. Momento da gratidão. A gratidão gera emoções positivas. Faça uma lista com seus motivos de gratidões. Leia diariamente, com a voz alta, com intensidade emocional e com a postura reta, cabeça erguida, agradecendo por tudo aquilo que você vê na sua vida, na vida da sua família. Então, eu sou grata a Deus por esse momento estar novamente aqui. Eu sou grata a Deus por ontem ter um feriado maravilhoso, que eu pude estudar, que eu pude descansar, que eu pude desfrutar com a minha família. Eu sou grata a Deus por ter feito caminhada. Eu sou grata a Deus por cada manhã o Senhor está trazendo mais mulheres para estar conosco. Esse número não vai diminuir, mas que vai aumentar. E eu sou grata a Deus pela paciência que Ele tem comigo. Eu sou grata a Deus pela minha família, pelos meus filhos, né? Pelo meu esposo, neto, nora, genro. Eu sou grata a Deus pela saúde dos meus órgãos. Eu sou grata a Deus pela minha saúde completa. O meu 5 sentidos, que é ouvir, que é o olfato, né? Os 5 sentidos. Eu sou grata a Deus pela vida de cada uma de vocês. Próxima. Eu sou grata pela vida, por Deus me permitir acordar e ter a oportunidade de cumprir mais um dia do meu propósito. Eu sou grata por estar nesse grupo, que tem me trazido um grande crescimento. Eu sou grata pelo esposo, pelos filhos, pelos livramentos. Sou grata pela oportunidade de gerar e ter uma gestação saudável. Eu sou grata pelo carro novo que Deus tem preparado. Sou grata pela saúde dos meus órgãos, pelos órgãos dos meus filhos e do meu esposo. Eu sou grata pelo alimento dentro do meu lar. Sou grata pela família que Deus me deu. E eu sou grata. Eu escrevi a última parte, esqueci. Eu esqueci. Próxima. Eu sou grata por ter acordado, sou grata pela minha saúde, sou grata por ter a minha casa, não precisar pagar aluguel. Sou grata pela vida dos meus filhos. Sou grata porque Deus realizou esse sonho que eu tinha de ser mãe, e hoje sou vó. Tenho muita gratidão a Deus por isso. Agradeço a Deus todos os dias por este milagre que Ele fez na minha vida. Já faz tanto tempo, né? Mas eu ainda me lembro. Sou grata por poder olhar, por ter esse privilégio de ver, de enxergar o sol, a natureza, poder sentir esse friozinho, vento. Sou grata por sentir dor, sentir tristeza, sentir desprezo, abandono. Sou grata pelos meus vizinhos, pelas minhas amizades, pela minha família. Gratidão a Deus pela presença dele na minha vida.
E gratidão Amém. pela salvação, gratidão pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz por nós, né? Ele não teve escolha, não escolheu filhos prediletos, né? Foi por todos nós. E gratidão por este momento. Gratidão por poder ver o rosto de vocês aí. O sorriso da Soili. Muito obrigada por tudo. Gratidão por tudo, a Deus. Agradeço a Deus por tudo. Amém. Amém. Deus abençoe. Próximo. Lembrei, Miriam, eu sou grata pelos 5 sentidos. Aí ia anotar, esqueci. Próximo. Glória a Deus pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Sou grata a Deus por este momento que eu estou vivendo, momento de alegria. Sou grata a Deus porque Deus me fez assim. Por muito tempo eu me criticava, que eu era assim, meu Deus, eu tenho que me mudar. Sou grata a Deus porque eu estou me avaliando, estou descobrindo os meus erros, estou me consertando. Sou grata a Deus pela vida do meu esposo, dos meus filhos, da minha casa. É a gratidão? Isso. Sou grata a Deus por estar aqui, sou grata a Deus por eu ter entrado na psicanálise, por eu ter conhecido vocês, mudaram muito, fizeram muita diferença nos meus processos, sabe? De aceitar, de não ficar parada. Olha como o dia está lindo, daqui a pouco eu já limpei, fiz tanta coisa, vou caminhar, porque o que ninguém pode fazer é o que eu tenho que fazer, que é cuidar da minha saúde. Então, vamos embora cuidar da saúde. Amém. Próxima. A minha vez agora? Pode ser. Eu sou grata pela minha família e sou mais grata ainda pela minha libertação, né? Sou grata por ter uma casa, porque eu já sofri muito, né? Morando de casa de aluguel e quando eu tinha um casamento abusivo, eu era muito infeliz, porque todas as vezes o meu ex-marido jogava na cara que eu só tinha uma casa porque a casa era dele. Então, eu vivi muitos anos, né, naquele casamento abusivo por medo de pagar aluguel, de não conseguir, por causa eu tinha muito filho, né? Naquela época era tudo criança, 5. Então, eu sou grata hoje, se eu tenho uma casa hoje, porque foi Deus que me deu. Porque eu fiz uma inscrição, né, do governo e era 500 casas para 3.000 pessoas. E eu não tive assim, eu tive a certeza que eu ia ganhar uma casa, porque Deus era comigo e eu entrei no propósito de oração, né, de fazer um propósito com Deus, e eu me agarrei naquilo, eu acreditei e consegui. E as minhas orações eram de gratidão. Senhor, obrigado pela casa que o Senhor me deu. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez. Senhor, obrigado pelo piso da casa. Senhor, obrigado pelo muro que eu vou fazer. Então, tudo, mesmo que eu não sabia que eu ia ganhar, mas eu tinha aquela certeza no meu coração que o Senhor ia fazer, né? Eu ganhar, que eu ia ter uma casa, porque Deus sabia do meu sofrimento com os meus filhos, né? Que quando ele ficava bêbado, ele expulsava a gente de casa e tudo. Então, eu sou grata por essa casa que eu tenho hoje. Essa casa já mudou de vários endereços, mas continua a primeira casa que o Senhor me deu. Eu sou grata também, gente. Para vocês é uma coisa muito boba, mas para mim é uma coisa imensa. Eu sou grata porque hoje na minha casa tem várias mesas. Várias mesas. Sabe por quê? Porque quando as crianças eram pequenas, o meu sonho era de ter uma mesa. E eu não tinha uma mesa. Gente, valoriza a mesa que vocês têm na sua casa, porque a mesa é lugar que você vai sentar com a sua família, com os seus filhos, com os seus netos, para você ter uma refeição, para você conversar. Valoriza a mesa que você tem na sua casa. Porque muitas vezes, muitas pessoas têm desejo de ter uma mesa e não tem. Sabe? Se você tem um prato bonito, uma tigela bonita, né? Sirva para sua família, não sirva só em dia de festa, não só esperar dia de domingo, dia de aniversário, dia de coisas especiais. Não. Hoje é terça-feira, eu vou fazer um almoço top. Eu vou pegar minhas melhores coisas que tem, eu vou colocar na minha mesa, porque é a minha família. Então, seja grata pelas coisas pequenas que o Senhor te dá.
né? Porque às vezes a gente fica tão pensando assim em tantas coisas, em um carro novo, nisso, uma roupa, num sapato novo, e a gente não dá valor aos detalhes que o Senhor nos dá. Uma pintura nova para sua casa é uma conquista, né? É alguma coisa que você tenha vontade de ter na sua casa. Às vezes é uma tigela, gente, às vezes uma tigela do 13, né? Uma boleira, não interessa. Seja grato por tudo que o Senhor te dá, porque a palavra do Senhor fala assim, ó, que você tem que agradecer nas pequenas coisas para que as grandes coisas aconteçam. Às vezes hoje o seu desejo é de ter uma boleira da Tupperware, que é 200 e pouco, 300 e pouco, mas você não tem condição hoje. O que você tem condição é de comprar uma do 13. Então, compra e seja feliz. Seja Verdade. feliz pelo aquilo que Deus te dá. Essa é o meu desejo de gratidão. Né? Glória a Gratidão Deus. por entrar aqui nesse grupo, gratidão também por conhecer a Soebi, por estar me ajudando a reprogramar a minha mente, que é disso que a gente precisa. A gente precisa de uma com as outras para a gente melhorar aquilo que o Senhor já está melhorando, mas às vezes a gente precisa. Não é vergonha você falar que você é desorganizada, né? A Sueli tocou num ponto assim que eu estou melhorando nessa fase. Eu já melhorei 50%, né? Mas eu quero melhorar mais ainda. Por quê? Não adianta, não precisa a gente ter vergonha. A gente tem que falar mesmo, porque se a gente não falar, como é que a gente vai se consertar, Exatamente. né? Então é isso. Deus abençoe, viu? Amém. Próxima. Eu sou grata pela noite dormida, eu sou grata por acordar, eu sou grata por esta manhã maravilhosa, eu sou grata pelo meu lar, eu sou grata pela minha família, sou grata por de estar com todos vocês de manhã, sou grata por conhecer Jesus e me amar, sou grata pela fé, sou grata pelo amor de Deus, sou grata pelas suas promessas na minha vida, que vão se cumprir todas no tempo certo. Sou grata por ser virtuosa, sou grata por ser mulher, grata por ser vó, grata por ser bisavó. Amém. Glória a Deus. Vamos agora, todas falaram, né? Vamos agora para o momento da profetização. Profetize, exercite a capacidade de desejar grandes coisas para você e para a sua família, né? Para as pessoas que você ama ou alguma área da sua vida que você está precisando. Leia diariamente, comunicar de forma positiva, aumenta o foco, aumenta o desejo nos seus objetivos, gera autoconfiança e leva à autoestima. Então, cuidado com o que você fala. As suas palavras saídas da boca são semente. Quais são as sementes que você escolhe plantar hoje, falar hoje sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu esposo, seus filhos? Tudo que você lançar são semente. Então, muito cuidado. Eu profetizo ser responsável pelos meus compromissos. Eu profetizo paz na minha alma. Eu profetizo ser uma mulher calma, ter mais sabedoria. Eu profetizo mais mulheres aqui conosco. Eu profetizo cura do câncer. Eu profetizo paz nos lares, com os pais com seus filhos. Eu profetizo inteligência cada dia mais. Eu profetizo o Senhor Jesus Cristo ser a minha prioridade. Eu profetizo ser atenciosa. Eu profetizo não desistir dos meus sonhos, por mais que esteja difícil, mas eu vou lutar. Eu profetizo saúde nos meus órgãos. Eu profetizo não procrastinar, mas continuar. Eu profetizo a minha casa nova e aconchegante. Próxima. Eu profetizo ter um coração grato. Eu ouvi a Darilene falando aí da mesa. Eu fiquei me vendo também, eu aqui com a casa, né? Uma casa grande.
uma mesinha emprestada, pequenininha, a cadeira avulsa, a mesa de mármore e as cadeiras de madeira. E hoje, graças a Deus, fiquei aí 3, 4 anos assim, mas hoje já tenho a minha mesa. E eu fiquei ouvindo ela falar e fiquei me vendo, sabe, ali na casa sem a mesa. Profetizo ser organizada, profetizo lucidez na mente, profetizo ter o dom do discernimento, profetizo ter clareza nas minhas decisões, profetizo viver as promessas de Deus, profetizo a cura do câncer, profetizo a paz mundial, profetizo um bom equilíbrio aí para a juventude, os jovens, adolescentes, profetizo saúde para as crianças, profetizo mais amor, mais compreensão entre as famílias, restauração entre pais e filhos, entre casais. Próximo. Profetizo a reforma da minha casa. Profetizo paz, alegria sobre o meu lar. Profetizo salvação dentro do meu lar, dentro do lar dos meus pais, dentro do lar dos meus irmãos. Profetizo um casamento firmado em Deus, com muito amor, compreensão e carinho. Eu profetizo que meus filhos serão grandes empresários de sucesso, que levarão a palavra de Deus nos 4 cantos da terra. Eu profetizo saúde dos nossos órgãos. Eu profetizo a libertação dentro do meu lar, dentro do lar dos meus pais. Eu profetizo equilíbrio financeiro, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual. Eu profetizo pessoas boas no caminho dos meus filhos. Que o Senhor afaste as pessoas mal intencionadas no caminho deles. Eu profetizo ser uma mulher mansa, uma mulher com equilíbrio. Eu profetizo uma gestação saudável, uma gestação abençoada, um parto abençoado, um momento especial do meu parto. Eu profetizo um momento especial de amamentação com a minha filha. E eu profetizo que o Senhor cumpra o desejo de cada um de vocês que estão aqui, o sonho, que o Senhor realize os sonhos, né? Tudo no tempo dele. E eu profetizo os olhos da doterra no meu lar. E fez refletir bastante sobre a mesa, né? Que ela falou sobre a mesa, eu já sabia sobre a mesa. É muito forte, né? Sobre a mesa. E a importância da família estar sentada e reunida. É uma coisa que eu prezei muito na minha família. Até a Helena, quando era bem petitinha, eu comprei aquelas cadeirinhas que encaixa na cadeira para ela comer com a gente na mesa, não comer separado. É uma coisa que eu prezo muito também, é sentar na mesa e comer junto. Glória a Deus. Próxima. Eu profetizo na vida dos meus filhos que cada um possa ter um encontro realmente com Deus e andar nos caminhos do Senhor, verdadeiramente. Eu profetizo que eles sejam livres, né? Que eles sejam cada dia mais abençoados. Eu profetizo ter mais sabedoria. Eu profetizo ser mais organizada, em nome de Jesus. Eu profetizo que nós possamos levar a palavra aos hospitais, igual era antigamente, levar aos presídios, né? Eu profetizo que a gente ora mais, né, nas madrugadas. Eu profetizo que cada uma de nós seja grandes mulheres de fé, né? Que eu profetizo também nessa manhã que nós possamos deixar um legado para nossa família, um legado de oração, um legado de honestidade, um legado de quando alguém citar o nosso nome, falar assim, nossa, né, a minha mãe, a minha avó, né, era mulher de oração, quando ela dobrava os joelhos, o céu se abria, a resposta vinha imediatamente. Eu quero profetizar isso sobre as nossas vidas, porque a gente não se vê mais isso, né? A resposta sim vem, mas às vezes a resposta demora demais. Mas antigamente, quando os nossos antepassados oravam, a resposta vinha imediatamente, né? Por quê? E hoje em dia a resposta demora mais, por quê? Porque nós não temos mais aquela fé, aquela atitude que nós vamos receber imediatamente, né? E nós
adormecemos isso dentro de nós, né? Que quando nós fizermos uma oração, que nenhuma dúvida ficará, né? Que nós, eu profetizo nessa manhã, que nós crer mesmo naquilo que nós estamos profetizando, crer que vai acontecer aquilo que nós profetizamos, porque às vezes nós profetizamos na vida de uma pessoa que está doente, o câncer vai embora, a AIDS vai embora, mas quando chega a nossa vez que nós está doente, a gente se esquece de profetizar para a gente. A gente não profetiza com tanta fé. A gente vai procurar outra pessoa para profetizar na nossa vida, não. Nós temos que crer naquilo que nós profetizamos. É isso que eu profetizo nessa manhã. Amém? Amém. Amém. Próxima. Eu profetizo ser calma, eu profetizo pensar antes de falar, eu profetizo regular minhas emoções, eu profetizo curar a minha mente, eu profetizo ter mais sabedoria, eu profetizo ser constante, eu profetizo salvação para minha família, eu profetizo paz nos lares, profetizo mais fé, profetizo alegria, profetizo benção, profetizo ouvir a voz do Espírito Santo, eu profetizo paz no mundo, profetizo viver o momento em paz e profetizo exemplo para o próximo e profetizo ser mais luz. Amém. Acho que todas falaram, né? Eu Ai, Miriam, vai, então. Eu profetizo mente curada, profetizo equilíbrio, profetizo deixar também essa marca aí, de Eliane, na família, que já tenho mantido isso, graças a Deus, eu quero continuar assim. Eu profetizo minha casa, meu carro, eu profetizo equilíbrio financeiro, uma coisa que a Deliane falou aí que é verdade, que às vezes a gente não mas a gente fala para ser. Mas às vezes a gente tem que falar, porque a cura vem pela fala. Porque muitas pessoas têm aquela casa acumulada na baderna e ele não se enxerga na baderna. Mas quando a gente se enxerga, nossa, isso está errado, abre uma visão para se consertar. E agora a gente está em processo de comprar casa e eu via como era desequilibrada financeiramente. E eu nunca me vi assim, nunca eu tive essa consciência que eu era desequilibrada, emocional, e se o emocional desequilibrado, o seu financeiro é desequilibrado. Então, já era para mim ter tido muitas coisas financeiras, eu não tinha por causa do desequilíbrio. Então, eu quero me manter equilibrada financeiramente, porque para a gente conquistar muitas coisas é necessário, aquela palavra da raposinha, as pequenas. Então, para a gente adquirir um imóvel, é necessário muitas coisas pequenas, coisas rotineiras que a gente não tinha hábito de fazer na nossa vida, por causa do desequilíbrio, da vida emocional desequilibrada, como é que fala? Religiosidade, como é que fala essa palavra? Ficar religiosizando tudo. Religiosidade em tudo. Em tudo, por exemplo, assim, você quer ter uma casa, você quer estudar, eu vou orar para ver se Deus deixa eu estudar, eu vou orar para ver se eu posso comprar uma casa, se Deus já te deu a ordem, que nós somos corajosos, que Deus já te chamou para fazer algo, trabalhe em cima daquele algo, ainda você não é grande, mas para ser grande é necessário ser pequeno. Então, eu descobri isso, meu Deus, quantas coisas tem que ser feitas. Então, eu vou seguir os passos que a corretora me falou, vou andar na linha, porque eu andei analisando falei, meu Deus, como a gente é desequilibrado, está tão perto da gente ter a casa, só que a gente não sabia de coisas pequenas que estraga. E mesmo assim, é no nosso relacionamento, na nossa casa, são as pequenas coisinhas que nós vamos deixando, e atrapalha lá na frente. Exatamente. E eu vou realizar o meu sonho que a Darlene falou ali.
Eu quero ter uma mesa de madeira, aquela mesa. Não sei se vocês conhecem as mesas do Mato Grosso, Mato Grossense, que é madeira. Essa mesmo que tem aqui em casa. É essa que eu quero. E vai durar a minha terceira geração. Eu quero ter a Exatamente. mesa para reunir minha nora, meu genro. E eu já estou orando, Senhor. Ontem eu falei no carro. Eu estou orando para Deus mandar 2 genros, um que canta e um que toca. Porque na casa que nós vamos morar vai ter área, vai ter toque. Mãe, eu só tenho 9 Em anos. Mas nome eu de já estou Jesus. orando para Deus te dar um homem de Deus que toca, que canta. Glória a Ai, Deus, né? mãe, eu tenho 9 anos. Eu já estou profetizando. Exatamente, como é bom, né? A gente profetizar e Deus cumpriu o desejo do coração. Aqui, quando eu comprei a minha mesa é dessas de madeira mesmo, que tem, sabe, que nem a cadeira, são banco do lado, que você está usando agora, é banco dos banquinho e bancão. E ela é de madeira. Quando meu pai, há 5 anos atrás, meu pai ainda era vivo, então ele faleceu tem 5 anos. Quando ele veio passear aqui, que viu essa mesa já tem uns 10 anos, gente. E é a mesma coisa, parece que tá perfeito, porque é madeira, né? E aí ele falou assim, você comprou uma mesa que é para o resto da vida, vocês vão morrer, os netos dos vocês vão usar, e é realmente, né? Mesa de madeira não acaba nunca. Mas é isso, então a profecia hoje foi sobre a mesa, que Deus abençoe, né? Amém. Gente, vamos então agora para o momento da validação, né? Esse exercício com o elogio sincero. Eu acho que você já profetizou, Esa, ou não? Ainda falta? Tá. Já profetizei. Então, o momento da validação é um exercício de elogio sincero. Validar alguém por mensagem, ou por ligação, ou presencial, olhando no olho e falando. Ver e focar as qualidades da pessoa. Faça o dia dessa pessoa um dia diferente. Quem é a pessoa que você vai fazer ela feliz, fazer ela sorrir, né? Porque nós não vemos as nossas qualidades, nós temos dificuldade, a gente vê só os defeitos. Então, todos nós temos aqui na Terra um propósito. Deus nos fez e todos nós temos valor. Então, às vezes, devido às situações que estamos vivendo, nós não conseguimos ver os nossos valores. Então, que você tenha em mente alguém para validar. Se alguém tiver algum testemunho sobre isso, hoje a gente não vai falar sobre o livro, o tempo já está acabando, mas ainda dá tempo para você falar sobre algum testemunho sobre a validação, ou se quiser validar também, tá bom? Eu quero comentar algo aqui bem rapidinho. Não sei se é a mesma coisa, mas eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de presentear as pessoas. E nunca fui presenteada com nada. E daí, esses tempos atrás, um mês atrás, eu fiz uma oração assim, eu estava precisando de algo que eu não tinha. Eu falei assim, Senhor, eu preciso de ir em Dourados, porque eu ia ministrar numa igreja, e eu não tinha o dinheiro para colocar no carro, né, para abastecer o carro para ir. E daí eu fiz aquela oração, falei assim, Deus, eu preciso, né, desse dinheiro, não sei de onde vai sair, mas eu quero lembrar, assim, Senhor, que eu sou uma pessoa tão abençoadora e eu nunca recebi retorno disso que eu faço na vida das pessoas. Não estou cobrando, Senhor, mas às vezes é bom a gente ser elogiada, a gente receber um presente, receber um mimo. E daí, no mesmo dia que eu fiz essa oração, quando foi à tarde, uma pessoa mandou uma mensagem assim para mim, assim, passa o Pix, o seu Pix, que eu quero te abençoar. Ai, gente, na hora, sabe? Assim, a pessoa mandou o valor exato que eu precisava. Glória Né? a Deus. Então, eu acho que isso foi uma validação sincera que Deus fez na minha vida, respondeu minha oração. E daí eu recebi umas pessoas aqui na minha casa, e daí eu recebi essa toalhinha aqui, ó. Você é especial. Olha que lindo. Então eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei agradecida, né, por Deus ter feito isso na minha vida, porque eu não tinha recebido, sabe? Assim, da pessoa me dar algo, né? Sempre eu que dou, né? Então eu acho que isso é uma forma de validação, mais que Deus fez na minha vida, né? Glória a Deus. Ele ouviu Glória a a sua Deus. oração e te deu resposta, né? Aham. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mais alguém?
Então, abre pra gente tirar foto, gente. Abre as câmeras para tirar foto. Ô, Miriam, Sueli, estava escutando a Miriam falar? Eu estou fazendo isso com meus meninos agora. Agora, desde pequenininho, vocês já começam fazendo as orações de vocês, pedir a Deus um esposo, uma esposa abençoada, companheira, amiga, serva de Deus. Já comecei com eles. Vocês já pode começar a pedir. Eles dão risada. Mas já tem que fazer isso mesmo. A oração da mãe pede, eu pedi para Deus, me dá uma nora, que a minha nora venha ser uma filha, me olhar com amor de mãe, e minha nora, a minha nora é como se fosse uma filha, de tão amorosa que todo mundo fala mal de nora e de sogra. Ela disse aqui, ela manda sempre no Instagram, minha sogra é um tesouro que eu ganhei, ela fala. E eu falo, a minha nora é uma filha. Que benção, né? Deixa eu. Erga os cadernos aí, quem tá com caderno, para nós tirar as fotos. Peraí, esse cabelo hoje tá uma benção aqui na barra. Minha filha, eu já lavei, limpei toda a casa. Miriam, você vai sair, olha para cá, Miriam. Vou caminhar. Tirei. Deixa eu encerrar aqui a gravação.